Mais uma aula do nosso ciclo de aulas, bases saudáveis para o emagrecimento, e hoje o nosso tema é alimentação. Tudo o que você precisa saber de forma rápida e sucinta sobre esse tema que gera muitas dúvidas e que atrapalha muito os resultados de quem está nessa luta para perder peso e emagrecer. Assistam comigo até o final. Alimentação. Nessa sexta aula, o nosso tema alimentação envolve a nossa tríade básica. Se você não assistiu às outras aulas, eu recomendo que você volte aqui na nossa playlist e comece agora a fazer a maratona do ciclo básico, bases saudáveis. Porém, a nossa tríade básica consiste em alimento ou alimentação, que é o que nós vamos discutir hoje, o M de movimento, exercícios, atividade física, movimento físico, o R de repouso, sono, descanso, regeneração, seu organismo se regenerando, e aqui o eixo desta base, dessa tríade, é justamente o planejamento, como você deve se planejar para obter resultados, como você precisa organizar a sua rotina. Tudo isso em torno do planejamento para que você tenha a tríade básica funcionando. Imagina como uma engrenagem de um carro, de uma bicicleta. Se uma peça trava, se você tem um problema na roda, você não consegue que essa bicicleta funcione da mesma forma. Se o seu carro estraga uma peça, de repente um freio, de repente uma correia que arrebenta, o carro não vai andar da mesma forma, ele vai parar, ele vai travar, ele vai te dar dor de cabeça. E aqui a engrenagem básica para que você tenha resultados no emagrecimento, para que você tenha saúde, é a tríade básica: alimento, movimento e repouso. O que eu tenho para trazer para vocês aqui hoje sobre alimento, alimentação, nutrientes? Vocês viram nas aulas passadas que a gente falou sobre a questão das calorias, como seu corpo responde a este balanço calórico, como é o cálculo de nutrientes, se você está comendo muito, se você está comendo pouco. E agora eu vou falar dos alimentos, que é de onde a gente vai retirar os nutrientes. Muito importante que você preste atenção nessa aula para entender o raciocínio por trás do alimento. Nós, como seres biológicos, seres que evoluímos de uma forma natural, comendo alimentos naturais. O grande problema da alimentação hoje está relacionado com a grande produção em massa de alimentos industrializados. Alimentos que não são naturais para o nosso organismo. Alimentos que não são digeridos de uma forma boa, de uma forma bacana. Eles não são assimilados devidamente dentro do nosso organismo. Raciocínio, pensa comigo, você tem um carro que é a gasolina. Se você colocar uma gasolina adulterada, o que vai acontecer? Você já sabe a resposta. Imagina se você tem uma fonte de energia que não funciona como deveria, você gera danos, você gera uma trava dentro daquele organismo que precisa de uma fonte pura de energia. O nosso corpo funciona dessa forma. Não somente, então, o que faz você ganhar ou perder peso é a quantidade de calorias, mas também a qualidade do alimento. E é nisso que eu vou trazer aqui o raciocínio hoje. Imagina o seguinte: você faz uma alimentação com alimentos que não são bem-vindos dentro do seu corpo. Por exemplo, alimentos que te geram dor de barriga, alimentos que te geram alguma intolerância, alimentos que podem ocasionar em você o aparecimento de gases, prisão de ventre. Tudo isso vai travar você. Imagina você sentindo dor de barriga, você sentindo uma dor abdominal, cólicas abdominais. Isso vai te deixar mais motivado ou mais desmotivado para realizar as atividades e as propostas que você tem no seu dia a dia? Pensa comigo. Você precisa de um ambiente ideal para que você faça acontecer esses três elementos. Você precisa dormir bem. Se você está sentindo mal, com dor de barriga, passando mal, você não vai dormir bem. Você precisa se exercitar, fazer o movimento. Se você estiver sentindo mal, se você estiver desgastado, você não vai conseguir fazer movimento, você não vai conseguir se planejar para fazer atividade física. E, inclusive, se você estiver se alimentando mal, se você estiver comendo alimentos que geram dores, esses tipos de situações que eu citei aqui agora, além disso, talvez você precise tomar remédios. Quantas pessoas aí
fazem uso de alimentos ou o excesso de alguns outros nutrientes ou de bebidas que ocasionam, por exemplo, um ambiente de acidez gastrointestinal, de elevação dessa pessoa sentir aí aumento da acidez dos líquidos ácidos do estômago e eles começam a subir. E aí vocês têm aquela sensação de queimação estomacal, tipo uma azia, já ouviu falar? Lógico que já. E aí você tem a azia, você tem aquela queimação, aquela coisa que incomoda, que dá uma angústia na gente. Imagina, se uma pessoa que está com azia, que está com dor de estômago, que está com cólica, ela vai ter cabeça para pensar em, vou fazer atividade física, vou começar numa academia. Se você já tem a prática de atividades e aí surgem essas situações, você até dá sequência. Agora você está no ponto zero, você está estagnado, precisa começar a fazer uma mudança na sua vida, precisa de energia, investir a sua motivação, seu psicológico para começar a fazer atividade, começar a fazer os planejamentos para que dê certo com os novos hábitos. Essa parte mais detalhada eu vou falar para vocês dentro da sequência aqui das nossas aulas, tá? Então não se preocupe. Mas você precisa de energia para iniciar o seu novo projeto. Se você tiver com essa azia, com essa dor, com essa queimação, isso vai te sugar, isso vai te drenar. A sua energia ela vai ser direcionada para, de repente, tratar desses problemas. Simplesmente o seu corpo fica desgastado. Então é aí que eu quero chegar. A importância não somente do cálculo de nutrientes. Às vezes a pessoa está calculando bem os nutrientes e ela às vezes não está ganhando tanto peso. Só que para você reverter essa situação, é necessário que você invista em energia. E para isso você precisa que o seu organismo esteja funcionando corretamente. E é aqui que a gente vem, é aqui que é o X da questão. Imagina como se fosse um termômetro do seu organismo. E aqui você pretende adicionar novas tarefas. E para você adicionar novas tarefas, você precisa de um ambiente ideal. Agora pensa comigo, se o seu organismo, se o seu intestino, se a sua parte gastrointestinal não está legal, a probabilidade de você estar aqui, no ruim. E quando você está mal, quando seu intestino, seu gastrointestinal não funciona como deve, a sua motivação ela fica pior. Agora, à medida que você vai melhorando, que você vai se alimentando melhor, à medida que você vai melhorando a qualidade da sua alimentação, o seu gastrointestinal ele tende a vir para cá. E aí você vai ter um ambiente gastrointestinal ideal que vai facilitar você começar a cumprir as tarefas. Pensa comigo, energia, disposição, sentir-se bem, sentir-se motivado, é disso que nós estamos falando. Então esse ambiente ele precisa estar bom, ele precisa estar funcionando como deve. E aí a gente tem essa analogia, é um termômetro. Se você comer, por exemplo, se você beber muito bebida alcoólica, imagina, e aí no outro dia você está com ressaca, e aí você não tem energia, você está cansado, a cabeça está doendo, está sentindo fraqueza. Quem nesse dia vai conseguir cumprir isso aqui? A tríade básica, fazer exercício, fazer até mesmo planejar nas refeições, planejar as suas atividades para que tudo encaixe de uma forma correta. A probabilidade é bem menor de você conseguir executar as suas tarefas com a maestria, com a energia que você precisa, com a vontade, com a motivação que você precisa para adequar esses novos hábitos. Então é muito importante que você dê a devida atenção para essa questão intestinal. Eu preciso fazer essa introdução com vocês, meus caros alunos, para que vocês entendam a importância de selecionar bons alimentos. Você já está careca de saber. E alimentos naturais. Quanto mais naturais, melhor, porque o seu organismo evoluiu comendo alimentos naturais, frutas, tubérculos, legumes, verduras, carnes, ovos, todos esses alimentos naturais. Aí quando você parte para comer alimentos que não são tão naturais, que são industrializados, você já começa a piorar a sua condição intestinal, a piorar a sua condição do organismo, e isso vai fazer com que você tenha baixos níveis de energia. Alimentos que em excesso trazem o mal, por exemplo, bebida alcoólica. Esse aí você sabe. Bebeu demais, você sabe como é que você fica no outro dia, como é que fica sua energia, sua motivação. Agora, quer saber alguns outros? Açúcar em excesso, sal em excesso, fritura em excesso, alimentos fritos, excesso de óleo, excesso de gorduras
transgênicas principalmente, gorduras que não são naturais, e as frituras se enquadram dentro dessa questão de gorduras também. Excesso de tempero, se você come aquelas comidas com glutamatos, com esses realçadores de sabor, isso também dá uma travada no seu organismo. E aí existem diversos alimentos que vocês devem evitar, mas basicamente são esses dessa lista: açúcar, sal em excesso. Você precisa comer sal, mas não em excesso, tá? Só para nível de referência, o nosso corpo, o nosso organismo, ele aceita até 25 gramas de açúcar por dia. Você não pode estourar isso. O ideal é que você fique em, no máximo, 25 gramas por dia de açúcar. E de sal são apenas 5 gramas. Aí olha só que legal. Uma lata de refrigerante contém em média 35 gramas de açúcar. Uma lata de 350 ml mais ou menos. Imagina, se você tomar 2 copos de refrigerante, você vai estourar mais do que o topo da sua... Se você tomar um copo de refrigerante, você já está chegando próximo da sua quantidade máxima de açúcar por dia. Agora imagina se você bebeu refrigerante, suco, comeu sobremesa, comeu doce, comeu chocolate. Você está estourando. Excesso de açúcar gera pane metabólica, gera inflamações intestinais e diversos outros problemas. Alta taxa de calorias, pico de insulina, pico de glicose. Tudo isso vai gerar problemas metabólicos se você repetir essas coisas a longo prazo, médio e longo prazo. Excesso de sal vai fazer com que você retenha líquidos, o seu sangue fica mais grosso, a sua pressão vai subir ao longo do tempo. Malefícios. Estou nos 2 primeiros da lista, açúcar e sal. Se você comer muita gordura, se você comer muitos alimentos industrializados, com muita química embutida, tudo isso tende a piorar. E aí que está o X da questão. Veja comigo aqui, uma análise bem simples do percurso do caminho intestinal. Aqui está o seu estômago. Você comeu os alimentos, imagina só, então está aqui a sua boquinha, você comeu as coisas, mastigou, engoliu, elas vão cair no seu estômago. Então bacana, ó. Você ingeriu, comeu, mastigou, elas desceram e o seu estômago está aí dentro. A partir do momento que o alimento cai no seu estômago, ele já começa a ser digerido. Legal, isso você já sabe. E aqui você já começa com problemas. Se você comer alimentos ou comer demais ou alimentos muito ruins que atacam esse seu sistema de estômago, você já começa a produzir muito líquido, muito ácido, que é dentro do estômago, que ajuda na digestão, e esse ácido pode retornar e gerar uma azia. Isso você já sabe. Aí você tem os nutrientes passando dentro do seu intestino. Começa o seu intestino. Isso é apenas uma representação. O seu intestino, as suas vísceras, ela está toda emaranhada dentro da sua barriga, dentro aí por trás do seu abdômen. Só para você ter ideia, sabe? Se você pegar o seu intestino, toda a parte de tubo intestinal e esticar, vai dar mais ou menos de 5 a 6 metros em um adulto. Imagina, se você for uma pessoa mais alta, o seu intestino é um pouco maior. Se você for menor e tal. Porém, imagina 5 a 6 metros de superfície, uma mangueira de 6 metros esticada, e o alimento que você comeu vai passando ali dentro, igual eu representei aqui para vocês. E esse alimento vai passando. Quando ele vai passando, ele vai interagindo com as células, com a parede do seu intestino. Tudo isso aqui são células que vão absorvendo esses nutrientes para a sua corrente sanguínea, para extrair os nutrientes. Só que tanto os bons nutrientes quanto os nutrientes ruins, eles vão ser digeridos. E isso daí é que gera o processo. Se você come alimentos, como eu te falei, excesso de açúcar, muito sal ou muita gordura, alimentos que têm uma probabilidade de inflamar o seu intestino, esse intestino inflamado é igual um músculo, igual uma garganta. Pensa na sua garganta quando ela está inflamada, o que acontece? Ela fica inchada, você fica sentindo dor, você não consegue conversar direito, para engolir as coisas fica difícil, tudo vai travando. Imagina se o seu intestino estiver inflamado, se você tiver com alguma disbiose, com alguma permeabilidade aqui desnecessária, isso aqui vai travar. E sabe o que acontece? Até a comida chegar lá no final, até aqueles nutrientes chegarem lá no final, de todo esse caminho aqui, até chegar lá no fim do seu intestino e sair, né? Na hora de você evacuar, que você já entendeu aí o que é,
o processo é muito danoso. E esse processo, sendo danoso, ele vai drenar a sua energia, vai fazer com que você sinta-se mal, vai fazer com que você tenha indisposições diversas e vai fazer com que você não consiga pensar ou aderir a novos hábitos, a novas coisas em sua vida. Porque para você investir energia e começar uma coisa com vontade, com dedicação, você precisa de toda a motivação, de toda a energia que você tiver. E se esse processo aqui tiver alterado, tiver dificultado, você não vai conseguir. Essa é que é a situação. Então, quanto melhor a sua parte intestinal, estomacal e a absorção de nutrientes estiver, melhor para você. Você vai ter mais disposição, mais energia, mais vontade, vai conseguir ter muito mais disposição para fazer as tarefas que você se propõe. Seja movimento, atividade física, seja para estudar, seja para dedicar no seu trabalho, para obter resultados no seu trabalho, em todas as áreas da vida. Se você é uma pessoa irritada, você não tem paciência, você não tem o discernimento correto. E se você tem um intestino muito irritado, isso altera em toda a sua parte comportamental, no seu pensamento, na sua tomada de decisões. Veja a importância disso. Agora, caso contrário, se você está ingerindo alimentos que são bem-vindos, alimentos que fazem bem, alimentos que vão passar aqui por essa estrada, por este caminho, por essa parte de absorção, de uma forma mais natural, de uma forma simples, sem gerar danos, sem machucar o seu intestino, tudo vai funcionar melhor, você vai poupar energia, você vai se sentir melhor, vai se sentir mais disposto, mais motivado, tudo vai melhorar. Acaba com a irritação, você tem mais tranquilidade, consegue se planejar melhor. Olha só, é uma cadeia, uma sequência. Isso daqui é uma maratona intestinal. Então você tem que pensar muito, muito bem quais são os alimentos que você está comendo, o que você está fazendo com você mesmo. Vamos lá de novo, excesso de açúcar, excesso de álcool, excesso de sal, excesso de frituras, excesso de gorduras, excesso de química, dos alimentos que possuem muitas coisas químicas, realçadores de sabor, e tudo isso é não natural, tudo isso não é bem-vindo dentro da sua via intestinal e vai drenar sua energia. Então a seleção dos alimentos é muito importante. O alimento que você come vai gerar a energia para o seu resultado. Então, alimento é igual a energia. Qual é a sua fonte de energia? Como você quer alimentar o seu corpo? Como você quer fornecer energia, substrato para realizar as tarefas? Você quer uma energia de qualidade ou uma energia sem qualidade? A escolha é sua. E aqui eu já te falei por alto quais são. Depois nós vamos aprofundar em cada alimento, em cada detalhe, aqui na nossa sequência de aulas. O que eu precisava trazer para vocês aqui agora, neste momento, era isso, tá? E mais um detalhe, a quantidade de alimento que você come também influencia. Se você é uma pessoa que está observando essa questão do cálculo de calorias, legal, como eu já ensinei, se você está com um balanço calórico negativo, mas mesmo assim você continua ingerindo muito alimento, pode causar também alguma alteração dessa parte intestinal e estomacal. É muito importante que você mastigue bem os alimentos, que você evite beber muito líquido na hora da refeição para não aumentar demais o volume estomacal, para não atrapalhar esse percurso do alimento dentro do seu intestino. É importante que você deixe o seu corpo trabalhar. E um último detalhe, prometo que esse é o último mesmo. Rotina. O seu organismo gosta de rotina. É a mesma coisa, imagina a sua rotina de trabalho. Você sai para trabalhar todos os dias no mesmo horário, volta no mesmo horário, porque você tem hora para entrar e hora para sair. Você precisa cumprir as suas tarefas. O seu organismo, ele gosta de rotina. Ele gosta de dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Ele gosta de se alimentar nos mesmos horários. Ele já está ali preparado para aquilo. Se você toma café todos os dias às 6 da manhã, experimenta um belo dia você acordar às 4 e tomar café. Você não vai ter apetite. Se você almoça todos os dias ao meio-dia, experimenta ficar almoçar uma hora antes ou uma hora depois. Não vai ser a mesma coisa. Então tente organizar horários, tente organizar uma rotina alimentar, comendo sempre nos mesmos horários, a mesma quantidade.
Tendo isso em mente, o seu corpo ele precisa disso e ele vai te agradecer e os resultados vão começar a aparecer. Legal? Espero que você tenha entendido o recado, que você tenha entendido essa aula. Uma aula um pouco mais longa, não tão complicada, que eu trouxe o máximo de simplicidade para que você entenda de uma vez por todas esse raciocínio referente ao alimento, referente a como você deve se comportar com os alimentos. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Convido para que você assista a todas as aulas desse nosso ciclo básico, Bases Saudáveis para um Emagrecimento. E também gostaria de convidar para assistir esses outros 2 vídeos que estão aqui na tela agora. São as nossas aulas do ciclo básico e mais alguma outra aula que pode ser que você tenha interesse. Te convido também para se inscrever em meu canal, ative as notificações, pois assim você vai ser avisado todas as vezes que eu lançar um vídeo novo. Legal? Te vejo no próximo vídeo.